Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, o Evangelho de hoje, Jesus fala do poder magisterial dos doutores da lei e dos fariseus. Eles têm autoridade para interpretar a lei de Moisés. Isso nos dá a ocasião de nós refletirmos um pouco o que é o magistério na igreja. Veja, nós estamos num tempo em que as pessoas perderam a noção do que é realmente a verdade. A verdade é algo que está na estrutura do ser das coisas. Então, quando alguém ensina, quando alguém exerce o magistério, está iluminando a nossa inteligência, seja pelo magistério das ciências naturais ou pelo magistério da revelação sobrenatural, nós estamos sendo iluminados. Não interessa por que luz, se é a luz natural ou a luz sobrenatural. Sendo iluminados para vermos a realidade, algo daquilo que é a estrutura do real. Claro, a verdade ela permanece sempre um grande mistério, mas nós somos capazes, nós somos capazes de enxergar algo da verdade. Isso é uma coisa que, no entanto, está bastante confusa por causa de um sujeito lá na Idade Média, chamado Guilherme de Ockham. Guilherme de Ockham, ele achava que a verdade não estava no ser das coisas, que as coisas eram boas ou más, verdadeiras ou falsas, a partir de um decreto de Deus, da onipotência de Deus. Então, para Guilherme de Ockham, Deus teria o poder de decretar que 2 mais 2 é igual a 5. No entanto, Deus não tem esse poder. Seria a mesma coisa de dizer que Deus tem poder de cometer suicídio. Ele não tem o poder de ir contra a estrutura do ser, que é Ele mesmo. Então existem coisas que Deus pode perfeitamente. Deus poderia criar as plantas, ao invés de verdes, com folhas verdes, com folhas lilás, azul, cor-de-rosa, da cor que Ele quisesse. Deus poderia criar as plantas com todas as cores do arco-íris. No entanto, Ele escolheu o verde. Aqui foi algo de uma decisão da bondade divina. Ele simplesmente quis. Mas o que acontece é que existe algo na estrutura do ser das coisas que Deus não vai querer. Mas, padre, para Deus tudo é possível. Sim, tudo é possível. É que o nada não é possível. Aquilo que está fora da estrutura do ser não funciona. Então, eu quero que vocês, para a gente entender o que é o magistério aqui na igreja, o que é o magistério na história, nós temos que entender Deus um pouco do seu grande mistério. E o grande mistério divino é o seguinte: Deus é a fonte do ser. E quando nós conhecemos a verdade, nós conhecemos algo da estrutura do ser. E Deus não muda a estrutura do ser. Porque Deus não comete suicídio. Ele não vai contra Ele mesmo. E não adianta você dizer, quem sabe em planetas distantes 2 mais 2 é igual a 5. Não, em planetas distantes 2 mais 2 sempre será 4, porque isso está na estrutura do real. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que existem coisas que Deus tem o poder de alterar. Mas existem coisas que nem Deus irá alterar, porque essas coisas são manifestação de sua estrutura, daquilo que é o mistério do infinito do ser e que não muda. Por exemplo, que o ser é e o não ser não é algo que Deus não tem como mudar. Então,
Vejam, é esta a primeira dificuldade que os seres humanos, hoje em dia, não têm mais capacidade de enxergar. Eles não conseguem enxergar que existem coisas que dependem de um querer maravilhoso e misericordioso de Deus e outras coisas que não são mutáveis, porque são a própria estrutura da realidade. Ora, para Guilherme de Ockham, tudo pode ser mudado a qualquer momento pelo arbítrio. Tudo é direito positivo. Deus poderia dizer que odiar a Deus é a virtude e amar a Deus é o pecado. Ele poderia inverter. Para Guilherme de Ockham é assim. Deus poderia decretar que o mandamento não matar seria o inverso. Para entrar no céu você tem que matar todo mundo e se você não matar você irá para o inferno. Para Guilherme de Ockham, pensamento maluco, seria assim. Deus poderia mudar tudo. Deus poderia, na sua onipotência, fazer com que a virtude fosse odiar a Deus, com que a virtude fosse matar os homens, com que a virtude fosse cometer adultério. Deus poderia, por um decreto, Deus teria esse poder. Ora, nós sabemos que esse poder não está em Deus. Porque o mandamento de amar a Deus sobre todas as coisas é um mandamento que brota da estrutura do ser das coisas. Não amar a Deus, que é a fonte do meu ser, é destruição objetiva. Ou seja, como é que eu posso continuar, ser feliz, me realizar, odiando aquilo que me sustenta no ser, que é a fonte do meu ser? Guilherme de Ockham, você está louco, cara. Você está cortando o galho no qual você está sentado. Você não pode, Deus não pode decretar que a virtude é odiá-lo. Deus não tem esse poder. Uma vez que você entende isso, você entende então qual é o serviço do magistério. O serviço do magistério não é um serviço de, com uma palavra, criar o ser. Bum. Não é? Faça-se. De repente, então, um concílio ecumênico se reúne e decreta que existe uma quarta pessoa na Santíssima Trindade. Isso é maluquice. Um concílio não tem esse poder. De repente, um Papa decreta que Jesus não está mais na Eucaristia. Isso é maluquice. Ele não tem esse poder. Por quê? Porque o magistério é simplesmente o humilde serviço de atestar, com assistência divina, aquilo que está no ser. Mas o mundo moderno não entende isso. Os jornais esperam o quê? Esperam o dia em que vai se reunir, sei lá, o Concílio Vaticano III e decretar tudo o contrário do que a Igreja sempre ensinou. Porque essa suposta Assembleia de Bispos teria o poder de mudar. Não. O magistério não tem o poder de, com a sua palavra, mudar as coisas. Principalmente aquelas coisas as quais nem mesmo Deus teria o poder de mudar. E outras coisas que Deus teria o poder de mudar, mas por sua liberdade maravilhosa e soberana, Ele escolheu que fosse, não vai ser um poder humano que vai mudar. Portanto, o que é o magistério? O magistério é o humilde serviço de atestar na coerência e na sintonia com os 2000 anos de história da Igreja. A verdade está aqui, o ser está aqui. Nós, homens de igreja, não podemos mudá-la, mas podemos servi-la. Deus abençoe você.
Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo.